O ritmo cardíaco natural é controlado pelo sistema nervoso do coração, que é constituído de um marcapasso natural e que provoca aproximadamente 70 batimentos por minuto. Isso mantém a circulação. Se essa circulação para, ou seja, se o coração para, nós vamos ter imediatamente uma perda de sentidos e risco de vida. Quando ocorre uma alteração desse ritmo cardíaco natural, que comanda o coração, nós temos as arritmias cardíacas. Então, a arritmia cardíaca é uma situação na qual o coração bate muito rápido, bate muito lento ou bate de forma desregulada, totalmente irregular. Essas três condições caracterizam as arritmias cardíacas. Nós podemos avaliar o ritmo cardíaco de uma maneira muito fácil, controlando o pulso através de uma medida de pulso. As arritmias cardíacas podem provocar vários sintomas. Em algumas pessoas, elas não provocam nenhum sintoma, mas podem provocar risco. Em outras pessoas, as arritmias podem provocar palpitações, podem provocar tonturas, perda dos sentidos e morte súbita. Então, as arritmias precisam ser avaliadas, prevenidas e tratadas de uma forma muito rigorosa para que não haja risco para o paciente. Às vezes, uma arritmia que não é letal pode provocar uma perda momentânea dos sentidos, pode provocar uma tontura e o paciente tem um acidente no trânsito que pode colocar em risco a sua vida e a vida de outras pessoas. Portanto, as arritmias cardíacas precisam ser avaliadas de uma forma extremamente criteriosa e cuidadosa. Isso é muito simples, a medida de pulso, um eletrocardiograma, a consulta com o clínico geral, a consulta com o cardiologista. É muito fácil avaliar a maioria das arritmias e prevenir a maioria das arritmias. É muito importante que se entenda que existem muitas arritmias benignas, mas existem as arritmias malignas. Por exemplo, nós temos que considerar que as arritmias malignas são a principal causa de morte súbita. E nos Estados Unidos, estima-se que em torno de 450 mil pessoas por ano acabem vítimas de morte súbita. No Brasil, vamos considerar aproximadamente 200 mil pessoas por ano, 200 mil casos por ano são vitimados pela morte súbita. Dessa forma, as arritmias precisam ser avaliadas com bastante critério. Por conta disso, nós temos atualmente duas grandes datas que precisam ser consideradas. A primeira data é o dia 23 de setembro, que é a data que comemora o dia do portador de marcapasso cardíaco. O marcapasso cardíaco é uma pequena prótese que é implantada dentro do corpo e comanda o ritmo do coração de uma maneira extremamente confiável, precisa e eficiente. Hoje nós temos uma grande quantidade de portadores de marcapasso. No Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, nós temos atualmente mais de 350 mil cirurgias cadastradas há mais de 30 anos. Então, o portador de marcapasso hoje é uma pessoa comum e muito frequente na nossa sociedade, no nosso meio. Nós sempre conversamos com os pacientes que necessitam de marcapasso e explicamos que o marcapasso é como se fosse um óculos para o coração. Assim como nós podemos usar o óculos para ajudar a visão, também podemos utilizar o marcapasso para ajudar o coração. E no dia 23 de setembro comemora-se o Dia do Portador de Marcapasso. O nome da campanha para esse dia é Tome uma medida de pulso. Tome uma medida de pulso é praticamente tomar uma atitude. Mas, por outro lado, é uma maneira muito simples de avaliar o ritmo cardíaco. Nós podemos simplesmente apalpar o pulso e verificar se o coração está apresentando um ritmo regular.
Se ele estiver acelerado, se ele estiver batendo muito lento ou de forma irregular, o paciente deve procurar o médico para fazer uma avaliação de uma possível arritmia. Essa é a mensagem do dia do portador de marca-passo. Nós queremos que o paciente que é candidato a um marca-passo cardíaco ou o paciente que seja portador de um marca-passo tenha total tranquilidade quanto à confiabilidade desses aparelhos. Eles são altamente eficientes no tratamento das arritmias cardíacas e podem ser facilmente indicados e implantados quando há uma arritmia cardíaca de risco.